Muito bem, irmãos e irmãs, eu quero convidar a todos para que abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de números 9 ao 20. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreves em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar, irmãos. Nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, e pedimos em nome de Jesus que ela seja agora, Senhor Deus, instrução segura para a tua igreja. Cremos que ela é, mas pedimos que pelo teu Santo Espírito ela possa ser transmitida de forma contextualizada aos nossos corações, e que esses corações sejam terreno fértil, onde a tua palavra é semeada, cresce, frutifica e prospera. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Nós temos um texto da palavra de Deus no livro do Apocalipse, e eu vou tentar ser breve nessa reflexão desta noite. Primeiro porque, como os irmãos já perceberam, a voz que não é tão bela está um pouco pior hoje, não é? Culpa da chuva e das mudanças de tempo. E também porque nós vamos falar um pouquinho sobre a ação de Jesus, de forma que nós podemos dizer, esse é o título da nossa reflexão nesta noite, nós podemos dizer que Jesus sabe o que é melhor para a nossa igreja. E nós não vamos explorar o texto propriamente. Normalmente eu não prego sermão temático, mas nós vamos fazer isso para que
Primeiro, não tenhamos que ler todo o texto das 7 igrejas, porque nós teríamos os 3 primeiros capítulos todos de leitura aqui. Segundo, porque esta, meu irmão, minha irmã, é uma tarefa para você, para que durante a semana você, na sua devocional bíblica, se esforce na leitura desse texto, para que você leia o capítulo 2 de Apocalipse, para que você leia o capítulo 3 de Apocalipse e conheça um pouco destas 7 igrejas que nós lemos agora no capítulo 1. E se você quiser ler o resto do livro do Apocalipse, você pode ler também, sem problema nenhum. Aliás, pode não, deve, como toda a palavra de Deus, a gente deve ler. O texto que nós lemos e ouvimos, ele fala a respeito da revelação que João recebe lá no início do Apocalipse. Ele diz que está na ilha de Patmos, é uma ilha grega, próxima entre a Grécia e a Turquia, e ele está já no final da sua vida, muito idoso, e como que um exílio, um castigo, porque ele era servo do Senhor, era pregador do Evangelho, era discípulo do Senhor. E como a gente sabe, muitos discípulos tiveram um fim não muito agradável, foram martirizados, foram mortos, e João não chegou a ser martirizado, mas foi exilado na ilha de Patmos para morrer ali preso naquela ilha. E no final da sua vida já, depois de tantas experiências que ele já teve com Deus, ele ainda tem uma revelação, essa visão toda do Apocalipse que nós temos, que ela diz respeito, irmãos, vamos entender um pouquinho como é que é o livro do Apocalipse. Muita gente diz assim, eu tenho medo de ler o Apocalipse. Você não precisa ter medo de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre traz para a gente esperança. E o livro do Apocalipse é um livro de esperança, mas é um livro em que nós temos interpretações. Primeiro, você precisa entender que o Apocalipse, ele é uma revelação inspirada por Deus para entender as coisas daquele tempo. Então ele já começa falando para as igrejas da Ásia, para as 7 igrejas da Ásia Menor, que correspondem hoje àquela região da Turquia. Então eram igrejas físicas, tá ok? Eram igrejas que existiam naquele tempo em cidades da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ao mesmo tempo, era também uma profecia das coisas que haveriam de vir. Então algumas das coisas reveladas no Apocalipse, a gente vive hoje. Outras nós estamos esperando que ainda venham a acontecer. Então é um livro profético, é um livro de revelação, é um livro onde Deus, ele traz conceitos para a interpretação do presente, do passado e do futuro. Mas é um livro de esperança para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não precisa ter medo, porque Deus tem esperança para você. Amém? Por outro lado, nós queremos concentrar um pouquinho na revelação daquilo que João recebe da parte de Jesus. Ele faz uma descrição belíssima ali daquele homem, ou aquela figura como semelhante a homem, que ele faz assim, aquela descrição toda dentro daquilo que ele pode compreender. E ele fala dos cabelos mais alvos do que a lã ou do que a neve, muito brancos, olhos como que de fogo, os pés como de bronze muito polido, o seu peito ou sua cintura com uma cinta de ouro. Enfim, ele faz uma descrição daquele que nós já sabemos, que é o Senhor Jesus, que chega e diz para ele assim: eu sou aquele que esteve morto, mas agora vive. Eu sou aquele que tem a chave da morte, a chave da vida. Eu sou aquele que é o Senhor sobre todas as coisas. Estou acrescentando aqui, tá, irmãos? Estou extrapolando um pouquinho aquilo que o texto fala para representar aquilo que é Jesus dentro da palavra de Deus. Então ele diz exatamente: olha, eu vi Jesus, eu tive uma revelação e o próprio Jesus se apresentou ali para mim. E aí então Jesus diz para ele assim: olha, agora você, João, vai escrever, vai relatar, vai colocar aquilo que eu vou dizer para você e aquilo que eu vou orientar para que você fale a respeito dessas igrejas. É interessante, irmãos, porque nós temos o livro do Apocalipse inteirinho, com vários capítulos, com uma série de recomendações, mas a primeira preocupação de Jesus com relação a tudo aquilo que João haveria de
receber como revelação, era uma orientação a cada uma dessas 7 igrejas. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus, ele tem uma preocupação muito grande com a igreja. Que não importa qual seja a ideia que nós tenhamos das coisas futuras, do fim dos tempos e tudo mais, mas tudo começa na igreja. Todas as coisas que Deus quer fazer por meio da nossa vida começam na igreja. Toda a revelação de Deus, ela se dá por meio da igreja. Todo o conserto de Deus, ele se dá na igreja do Senhor. Toda a obra e revelação que Deus quer para nós, ela começa na sua igreja. E a partir daí, então, Jesus traz uma revelação e João, inspirado por Deus, vai escrever os conselhos do próprio Jesus. É Jesus falando a cada uma dessas igrejas. Então nós temos aqui 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus vai elogiar, irmãos, eu não vou entrar no texto aqui de cada uma das cartas, já expliquei porquê, depois você pode ler, né? Eu já li, então depois nós vamos caminhar um pouquinho com relação a cada uma delas. Jesus traz elogio a 2 dessas igrejas, Esmirna e Filadélfia, mesmo sendo Esmirna uma igreja muito pobre e Filadélfia uma igreja relativamente fraca. 4 dessas igrejas recebem elogios, mas recebem também censuras: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E a última, Laodiceia, só recebe censuras e não recebe nenhum elogio. O que a gente pode aprender com essas igrejas? Porque, irmãos, cada uma dessas igrejas fala um pouco daquilo que nós somos como igreja. A palavra de Deus é rica em revelar características da igreja. Se nós lermos 1 e 2 Coríntios, nós vamos ver muitas coisas relacionadas à igreja que a gente poderia falar assim: nossa, Deus está falando da minha igreja, tanto das qualidades quanto dos problemas. Quando nós lemos cada uma dessas cartas, as 7 igrejas, capítulos 2, capítulos de número 3, capítulo 2, capítulo 3, nós vamos ver que essas igrejas têm qualidades que talvez a gente enxergue aqui. E nós vamos ver problemas e dificuldades que talvez a gente enxergue aqui também. E aí vale a pena a gente fazer uma avaliação. O que é que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, que Jesus conhece muito bem a nossa igreja. Irmãos, se tem alguém que conhece essa igreja, é Jesus. Talvez você diga assim: o irmão ou a irmã fulano de tal está aqui há muitos anos. Conheça essa igreja de ponta a ponta. Pois bem, irmãos, tem alguém que conhece mais. É Jesus. Talvez você já tenha vivido experiências nesta igreja com Deus e participado de ministérios na vida desta igreja e tenha doado tempo. Glória a Deus por isso. Mas Jesus conhece muito mais do que você a vida dessa igreja. Como é que nós podemos fazer essa afirmação? Olha o que Jesus fala a cada uma dessas igrejas. Para 5 delas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Depois, para a igreja de Esmirna, Jesus chega e diz: eu conheço a tua tribulação. Para as igrejas, ou melhor, para a igreja de Pérgamo, Jesus diz: eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Jesus conhece cada uma das igrejas. Jesus sabe o que cada uma faz. Jesus sabe quais são as tribulações de cada uma. Jesus sabe aonde aquela igreja está colocada. Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece as obras, o sofrimento e o contexto. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus conhece perfeitamente a realidade de cada uma das suas igrejas. Ele está falando ali com cada uma daquelas 7 igrejas, mas pela revelação de Deus, ele está projetando aquilo para todas as suas igrejas, porque Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Se há tribulação nessa igreja, Jesus conhece. Se há briga, Jesus conhece. Se há pecado, Jesus conhece. Se há fofoca, Jesus conhece. Se há bênçãos,
Jesus sabe. Se há virtude, Jesus sabe também. Se há irmãos de coração puro aqui, Jesus conhece cada um deles. Uma vez, irmãos, nós estivemos, e eu me lembro com uma memória muito pura do meu ministério, quando eu fui eleito a primeira vez presidente do presbitério lá em Minas. Nós tivemos uma reunião muito longa, lá na cidade de Socorro, e no estado de São Paulo, porque era presbitério de São Paulo, Minas. E nós tivemos uma reunião que durou sexta, sábado, domingo, e era difícil a gente ter reunião do presbitério de domingo, mas nós tivemos que avançar. E avançando, nós tivemos que ficar até às 6 horas da tarde de domingo. E nós tivemos então a eleição, ou melhor, a posse da nova diretoria. E o primeiro ato como presidente do presbitério, juntamente com uma comissão, foi viajar para uma outra igreja, uma outra cidade, para comunicar àquela igreja que o pastor não seria comissionado pelo presbitério. E ele não permaneceria ali, porque ele estava causando problemas para a igreja e para o presbitério. E de Socorro até aquela cidade eram quase 3 horas de viagem. Nós chegamos lá quase 9 horas da noite, cansados. E a igreja estava lotada esperando a comissão do presbitério chegar para trazer a comunicação que eles aguardavam. Irmãos, eu não sei o que você imagina a respeito disso, mas eu posso dizer para você que foi terrível chegar para a igreja. Naquele momento estávamos eu, o presbítero da nossa igreja, que era secretário do presbitério, mais um outro pastor já bastante experiente e uma presbítera muito experiente, já com quase 80 anos de idade, cansada, mas corajosa de estar ali conosco naquele momento. E quando nós chegamos e trouxemos a comunicação para a igreja, a maior parte da igreja trouxe um sentimento de alívio, porque infelizmente a situação era muito complicada. Mas ao mesmo tempo um pequeno grupo ali da igreja se levantou, e naquele momento eles começaram a lançar um monte de impropérios, um monte de coisas não muito agradáveis de se ouvir. E nós tentávamos ali trazer paz para a igreja. E tentávamos dizer, irmãos, o presbitério está com vocês. E nós queremos cuidar do pastor de vocês. E nós queremos cuidar da igreja de vocês. Mas a coisa começou a tomar uma proporção que não havia como dialogar com a igreja. E naquele momento, o pastor ali, o outro pastor que estava conosco, com muita sabedoria de Deus, ele falou assim, irmãos, eu acho que nós podemos encerrar a conversa nesse momento. Eu só queria dizer uma coisa para os irmãos. Deus nos conhece. E Jesus conhece a sua igreja. Não adianta nós ficarmos conversando aqui, esticando a corda. O tempo vai mostrar se a decisão foi mais acertada ou não. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Jesus conhece essa igreja como ninguém. E antes de nós chegarmos aqui, nós conversamos com Jesus. Irmãos, Jesus conhece essa igreja. Jesus conhece a vida de cada um de nós. Jesus conhece cada ministério dessa igreja. Jesus conhece as nossas obras. Jesus conhece as nossas tribulações. Jesus conhece o lugar onde nós estamos. E Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, irmãos? Segundo lugar, a palavra de Deus diz que, e nos mostra que Jesus tem objetivos melhores do que os nossos para a igreja. Veja, quando Jesus fala a respeito das qualidades e defeitos de cada igreja, Ele apresenta valores e objetivos diferentes dos nossos. Muitas vezes, nós achamos que aquilo que nós estamos fazendo vai agradar a Jesus, vai impressionar a Deus, mas nem sempre é assim. Às vezes nós estamos achando que nós não estamos sendo bons o suficientes para Deus, e Deus está feliz com a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos corrompidos pelo pecado, e às vezes os nossos valores eles não estão exatamente alinhados com os valores de Deus. Não porque a gente tenha má intenção, pode ser que alguém tenha, não sei, mas eu não quero fazer essa afirmação. O que eu quero dizer é que às vezes a gente se confunde. Deus tem coisa melhor para a gente. Por exemplo, quando Jesus chega à igreja de Esmirna, na carta de Esmirna, ele diz assim,
tu és rica. E Esmirna era uma igreja pobre. Quando Jesus chega para a igreja de Laodiceia, ele diz assim, tu és pobre. E a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica, financeiramente falando. A igreja de Sardes, que se acha a igreja mais espiritual de todas, né? Os irmãos, quando louvavam a Deus, eles quase flutuavam, né? Estavam ali quase que subindo até o terceiro céu. Então eles achavam que era nota máxima de espiritualidade, se julgando uma igreja viva. Jesus chega para eles e diz assim, tu estás morta. A igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, Jesus diz assim, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Jesus chega para a igreja de Éfeso e elogia essa igreja por causa da sua fidelidade doutrinária. Ele fala, olha, vocês são ótimos de doutrina, presbiterianos, teologia de ponta, reformados, conhecem toda a história da reforma protestante, conhecem os livros do profeta maior, profeta menor, conhecem os evangelhos sinóticos, sabem diferenciar João dos outros evangelhos. Olha a teologia de ponta, doutrina 100%, mas reprova essa igreja pelo seu primeiro amor, pelo abandono do primeiro amor. Por outro lado, Jesus chega para a igreja de Tiatira e elogia ela, porque ela tem um amor muito grande, está vivendo o primeiro amor, mas reprova ela pela falta de zelo doutrinário, porque lá dentro daquela igreja tinha uma falsa profetisa que estava ensinando a igreja e todo mundo estava embarcando no ensinamento errado daquela mulher. Era uma igreja avivada, tinha um amor muito grande, o povo era fervoroso, mas não sabia nada de Bíblia. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que os valores de Jesus para a igreja são maiores do que os nossos. Que Jesus tem coisa melhor do que a gente imagina. Às vezes, irmãos, isso é sério. Eu quero que você considere isso como palavra de Deus para a sua vida e para a vida dessa igreja. Muitas e muitas vezes, a gente acha que está arrebentando. A gente acha que a nossa visão para a igreja é a melhor visão do mundo. E a gente não aceita que ninguém diga o contrário. A gente teme mudar. A gente não tem flexibilidade nenhuma. Porque a gente aprendeu daquele jeito e acha que aquele jeito é o único jeito bom. Não tem jogo de cintura. Não ouve muitas vezes a voz de Deus que está ecoando por meio da vida de um irmão, de uma irmã, do pastor, de uma liderança. E a gente acha que é assim, e tem que ser assim. E não pode ser de outro jeito. E ai de quem disser o contrário, porque aí revolta vai acontecer. Irmãos, quem somos nós? Cabeça da igreja é Jesus. Às vezes Jesus está chegando para a gente dizendo assim, olha, não é isso, meu irmão. Não é isso, minha igreja. Senhor, mas eu estou fazendo para o Senhor. Eu reconheço, você está fazendo para mim. Mas talvez você esteja fazendo de uma maneira equivocada. Tem um pastor amigo meu que ele fala uma coisa que... Ele falou isso para mim outro dia. Nós estávamos falando de uma maneira informal a respeito de um outro assunto, mas eu gostei tanto daquilo que ele disse que eu estou usando isso agora para tudo na minha vida, no meu ministério. Nós estamos falando a respeito de um colega que trabalhava muito, muito mesmo, e ele trabalha, muito esforçado. Mas ele não conseguia ver o fruto do seu esforço. E aí ele dizia assim, você gosta de futebol, né? Eu falei, gosto bastante. Ele fala, você sabe por que tem jogador de futebol que é bem preparado fisicamente, que tem uma habilidade bacana, mas ele não consegue estourar no futebol? Por quê? Porque ele corre errado. Sabia que no futebol tem jogador que corre errado? Precisa aprender a correr certo. Precisa aprender a correr na hora que precisa correr e cuidar do seu fôlego na hora que precisa cuidar. Tem hora que ele não precisa sair dando carrinho. Corre, cerca. Quando ele precisar dar um pique, ele dá, porque senão chega no final do jogo ele não aguenta correr. E às vezes, irmãos, na igreja a gente corre errado.
Às vezes a gente está fazendo aquilo que Deus não chamou a gente para fazer. E está querendo fazer aquilo que Deus não chamou a gente. E aquilo que Deus está dizendo assim, meu irmão, meu filho, eu te chamei para fazer isso, e você diz assim, não quero. Será que nós não estamos correndo errado? Não sei. Será que Deus, por meio de Jesus Cristo, não está dizendo assim, ó, corre nessa linha aqui? E aí a gente olha e fala assim, Senhor, mas eu gosto dessa linha. E aí Jesus diz assim, eu sei o que é melhor para a sua igreja. Eu sei o que é melhor. Eu tenho um objetivo melhor do que você. Mas o meu objetivo é nobre. Reconheço. Jesus diz isso. Reconheço que você é esforçado, que você quer me servir, que você quer o melhor como eu quero também. Só que eu tenho uma visão melhor que a sua. Vamos pela minha visão? Senhor, o que eu faço então? Confie em mim. Desde que eu mostro a direção. E talvez, irmãos, eu estou colocando um talvez ironicamente, porque não tem talvez com Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Quem sabe a gente corra certo, se a gente ouvir a voz de Jesus, porque os objetivos dele são melhores do que os nossos. Amém? Por fim, a palavra de Deus diz que Jesus é sempre a solução para a nossa igreja. Irmãos, muitas igrejas hoje ficam à procura de novidades, ficam à procura de algo que está na moda, para poder estar antenado com tudo que acontece por aí. Ou então, ficam procurando sempre uma razão, uma culpa, ou um culpado, ou um grupo de culpados, para explicar por que a igreja está do jeito que está. Então, o que a gente vê? Olha, agora a moda na igreja é o sapateio profético. Então vamos fazer o sapateio profético, porque essa é a última moda. Mas amanhã a moda é fazer o acampamento de 5 dias. E depois a moda é o contrário. É fazer o acampamento de um dia só, mas é o impacto, é o encontro com Deus. Então vai ser um grande intensivão. E veja, irmãos, eu não estou criticando nenhuma dessas coisas, viu? Só estou dizendo das coisas que acontecem. Não estou fazendo julgamento de valor se isso é bom ou se é ruim. Apenas estou dizendo que isso acontece. Ou então a gente fica procurando os motivos, né? Não aconteceu isso porque lá em 1983 eu recebi uma palavra daquele irmão. E aquele irmão falou isso. E até hoje está tudo dando errado por causa disso. As coisas não estão acontecendo como deveria acontecer, porque lá em 1992 o pastor fulano de tal, ele pregou uma vez um sermão que não era 3 pontos, era 4 pontos. E por causa de ser 4 pontos, atrasou o culto aquele dia. E porque atrasou o culto aquele dia, até hoje, o nosso culto, ele não consegue acabar no horário. Irmãos, dá para entender a ironia, né? Às vezes a gente fica procurando motivo, problema, solução, estratégia, e a gente esquece que a igreja é muito mais simples do que a gente imagina. Qual a solução? Qual a direção, qual a bênção para toda e qualquer igreja que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo? É o próprio Jesus Cristo. Jesus nos mostra que o verdadeiro caminho para uma igreja abençoada é a sua presença e pronto. Quando Jesus chega para a igreja de Sardes, onde havia morte espiritual, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus para reavivá-la. Ele diz assim, eu vou reavivar. Eu vou trazer vida para essa igreja. Nós temos uma matéria lá no Seminário Batista que fala sobre o crescimento de igrejas. E a gente lê diversos materiais, eu passo para os alunos, né? Eu ponho eles para ler porque eu já li, agora é eles que têm que ler. E aí então a gente orienta eles a procurarem entender quais são as linhas, as tendências e os métodos de crescimento de igreja. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, tem muito material bom, tem material muito interessante.
há estratégias. Tem um livro que é só de pesquisa sobre as características ou os principais qualidades de uma igreja que cresce. E se a gente for pegar, a gente não vai conseguir fazer uma única teoria, porque há tantos fatores e há tantas virtudes e problemas que a gente coloca ali naquela pesquisa, em todo aquele material, para a gente explicar, que a gente não vai conseguir ter uma explicação única a respeito dos atos da igreja. Há igrejas que são completamente antagônicas. Por exemplo, tem igreja que tem o rito litúrgico ultra tradicional e cresce. Há igrejas que são ultra pentecostais e crescem. Há igrejas que são puramente células e crescem. Outras igrejas são um grupo pequeno e nunca chamou de célula e cresce. Há igrejas, irmãos, que estão na periferia, lugar de gente pobre, e cresce. Há igrejas que estão nos bairros mais abastados de uma cidade e crescem. Como é que a gente vai dizer assim, não, agora a moda é fazer igreja no lugar pobre, porque lá o povão está precisando de Deus. Não, agora a moda é fazer culto em hotel, não tem mais esse negócio de comprar templo, vamos pagar por semana, vamos ser mensalista, porque vai crescer. Irmãos, não há fórmula. A única característica perene, presente, que faz com que uma igreja seja avivada, que seja abençoada e que cresça, é a presença do Senhor Jesus. Se Jesus verdadeiramente for o centro de uma igreja, ela pode ser rica ou pobre, ela pode ser de periferia ou de centro, ela pode ser pentecostal ou tradicional, ela pode ser do pastor pregando com gravata ou pregando de camiseta, ela pode ser da irmã que deixa os cabelos compridos ou que deixa o cabelo cortado na moda. Irmãos, tudo isso é aparência. A essência é o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. Nós podemos ter um templo adornado aqui. A gente pode fazer uma boa reforma. A gente pode colocar bancos almofadados. Nós podemos colocar uma diaconia com 15 pessoas ali só para receber o povo. A gente pode colocar folhetim. Pode colocar um pastor com uma voz melhor do que a minha. Tudo isso ajuda, viu, irmãos? Mas sem a presença de Jesus não vai fazer diferença nenhuma. Eu gosto sempre de falar da história de alguns irmãos que a gente conheceu lá em Minas. Eu sempre lembro de Minas pelo tempo que a gente passou lá. E tinha uma igreja lá, uma igreja presbiteriana do Brasil, lá no bairro do Óleo, que era na zona rural, mas bem afastado. O primeiro casamento que eu fiz no meu ministério, eu tive o privilégio de fazer com um casal daquela igreja. E nos procuraram lá, e a gente fez o casamento deles lá na IPI de Andradas. E eu tive pouquíssimas oportunidades de ir naquela igreja, mas gosto demais daquela igreja, porque era um povo simples, humilde. Vocês imaginam que o povo da zona rural geralmente fala um português mais coloquial. E se você pensar que é coloquial em Minas Gerais, então você vai ver o que é coloquial, né? E uma coisa que aquele povo falava, que eu gostava demais, é que eles diziam assim: pastor, vamos falar uma coisa para o senhor. A gente não entende nada desses métodos de igreja crescer, mas a gente crê no Senhor Jesus. E se o culto vai ser desse jeito ou desse, nós queremos saber de uma coisa: nós queremos ver a igreja crescer. E a igreja crescia, irmãos. Eu fiz muitos casamentos lá em Andradas, muitos mesmo, como fiz muitos velórios também. Mas aquele casamento foi o casamento que mais deu gente na igreja. Eles saíram lá do sítio, longe, e olha que lá tem montanha, viu, irmãos? Vocês façam ideia do que é você dirigir na zona rural, estrada de chão, com subida, com descida, com curva, e o povo estava lá, a igreja estava cheia. Tinha gente do lado de fora da igreja no hall, tinha gente do outro lado da avenida, na calçada, assistindo o culto lá de fora, porque era uma igreja unida, porque ali tinha a presença de Jesus. Tinha defeitos? Com certeza, irmãos. Tinha gente, né? Se tem gente, tem problema, tem defeitos. Mas se há a presença do Senhor Jesus,
A igreja tem tudo o que ela precisa. Irmãos, a nossa igreja ela tem tudo o que ela precisa, enquanto o Senhor Jesus for o cabeça dessa igreja. Nós vamos ter desafios? Vamos. Nós vamos ter lutas? Vamos. O pastor vai chegar, o pastor vai sair. Líder vai ser presbítero, líder vai deixar de ser presbítero. Irmão, irmã vai cantar aqui. Irmão, irmã vai sentar no banco. Irmão, irmã vai ensinar a criança. Irmão, irmã vai passar. Mas enquanto Jesus for o cabeça da igreja, essa igreja vai viver, vai ser avivada, vai caminhar e vai cumprir a obra pela qual o Senhor Deus colocou aqui, nesse lugar, para que seja cumprido. Ele conhece a nossa igreja. Ele tem objetivos melhores do que os nossos. E Ele é sempre a solução para a nossa igreja. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Coloque-se em pé e vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua igreja. Ela se apresenta, Senhor Deus, como algumas daquelas igrejas da Ásia Menor. O Senhor conhece as nossas obras, ó Pai. Conhece as nossas tribulações. Conhece as qualidades dessa igreja. Conhece os problemas da sua igreja. Mas nós reconhecemos, ó Pai, que aqui é o lugar que o Senhor nos abençoa. Aqui é o lugar que o Senhor cuida das nossas famílias. Aqui é o lugar onde o Senhor ensina e revela a Tua palavra para nós. Nós pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor nos dê a consciência de que nós precisamos única e exclusivamente do Senhor Jesus. Que o Senhor direcione os nossos passos. Que o Senhor abençoe a vida da Tua liderança. E que o Senhor fortaleça a cada dia a vida da Tua igreja. Nós oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.